Muito bem, então essa fronteira do conhecimento, seguindo aqui na discussão, a pergunta foi, uma melhor aceitação do seu trabalho pela comunidade científica depende da escolha do periódico científico, justifique. Então, isso eu comento, né, no vídeo, na videoaula, que o periódico científico, ele facilita bastante a aceitação do seu trabalho pela comunidade científica, sim, porque o periódico científico é a primeira, dentro de uma escada, né? Então, é o primeiro degrau que você tem que vencer. Então, se você publica o teu artigo em um periódico científico renomeado, ou seja, de alto, né, de um fator de impacto alto, então a possibilidade do teu artigo ser aceito pela comunidade científica dentro da sua temática é muito maior. Por quê? Porque o periódico, ele é um periódico de referência, é um periódico de grande impacto na comunidade, né? Ou seja, a comunidade geralmente lê muito, né? Artigos que são publicados naquele periódico. E outra coisa também muito importante é que a crítica científica, né? Ou seja, feita pelos revisores desse periódico de alto nível, é uma crítica muito rigorosa, muito elevada. Então, se aquele artigo ele foi aceito, se ele passou por essa crítica científica dos revisores desse periódico de alta qualidade, é sinal que eu tenho um belo produto científico ali publicado. Então, geralmente, né, a comunidade, ela baseado, né, nesse aspecto da qualidade e da crítica, aí a comunidade tem uma facilidade muito maior de aceitar o teu trabalho. E a aceitação do seu trabalho, ele reflete, né, em alguns indicadores. Por exemplo, um indicador, indicador muito comum, né, da aceitação é o número de citações. Então, quando o teu trabalho ele é reconhecido, ele é aceito pela comunidade científica da temática que você está trabalhando, o que é que vai acontecer? Em alguns meses, você já vai começar a ver o reflexo, alguns meses depois da publicação, né? Você já vai conseguir ver o reflexo disso nas citações, né? Como é que eu sei que o meu artigo é citado? Isso bem tranquilo. A própria revista, ela já comunica para os autores do trabalho que o teu artigo ele foi citado por algum outro trabalho mais recente. Então, isso é muito... é um indicador bem básico. Outra possibilidade é através da rede social, que eu acabei de falar para vocês. Então, eu, por exemplo, aqui é a minha conta, né, na rede social, ResearchGate, e eu recebo aqui as notificações de citação do meu trabalho. Deixa eu ver se... Aqui, ó. You have a new station on. Aí ele coloca aqui o meu trabalho e dá um view citation. E aqui eu observo, né, quem citou o meu trabalho. Então, eu vejo aqui, ó, o meu trabalho ele foi citado aqui, mais recentemente, aqui, nesse último aqui, foi o mais recente que citou o meu trabalho, um artigo que saiu no Journal of Hydrology, essa revista aqui, que é uma revista renomeada na área de hidrologia, e com esse título, né, trabalho com esse título aqui, e a minha citação, ela saiu aqui entre outra aqui, né? São duas, né? A citação da gente saiu aqui entre outra, como enfim, a gente não tem acesso a todo o artigo aqui, né? Mas dá para ver mais ou menos onde é que a citação saiu e dá para ver o contexto, né? De onde que ela foi inserida no texto. Então, isso é muito importante, porque até essa questão do contexto, né, que eu acabei de falar, ela é super importante, de como é que a citação ela foi utilizada em outro trabalho. Será que a minha citação está sendo utilizada para defender uma conclusão,
ou está sendo só sendo trazida em outro trabalho só para citar como um exemplo ali no estado da arte, ou a minha citação ela foi utilizada, né, para enxergar uma lacuna desse trabalho aqui. Então, esse tipo de aspecto, né, que o teu trabalho levanta para o outro, ela é muito relevante. E muito provavelmente, né, os indicadores vão ser aperfeiçoados no futuro para destacar exatamente a função do teu trabalho no outro, né? Como o teu trabalho está contribuindo para a evolução da ciência naquela temática. Então, o teu trabalho ele foi utilizado para abrir uma lacuna, o teu trabalho ele foi utilizado como, enfim, uma referência a mais para dar como exemplo ali em relação a um aspecto que foi levantado no paper, ou o teu trabalho foi utilizado como uma referência na metodologia, certo? Então, isso é muito importante e hoje a gente não tem esse indicador, né? As citações, elas, enfim, a gente só sabe que foi citado e a gente consegue observar, né, como aconteceu essa citação, mas esses indicadores, né, de como que a citação ela foi usada no trabalho ainda não existe. Eu penso que isso vai evoluir para esse nível, né? Porque daí você consegue mostrar o impacto do teu trabalho, né? Qual é o impacto dele em outros trabalhos, né? No progresso da ciência. Isso é fazer ciência, né? Então, quanto maior o impacto, mais forte é a tua contribuição. Professor, E aqui dá para ver, sim, pode falar. Rapidinho. Como é formado as comissões, se é que seja uma comissão que analisa os trabalhos que são submetidos a esses periódicos de alto nível, de qualidade excepcional? Uhum. Certo. É uma comissão formada geralmente por 2 ou 3 pesquisadores. Tem periódicos que é uma comissão um pouquinho maior do que isso que eu falei, mas geralmente de 2 a 3. E ainda tem o editor-chefe daquela temática, né, que faz parte do corpo editorial da revista científica. Então a gente tem um editor, o editor-chefe, o editor associado, que é por temática, e a gente tem os revisores. Então, o editor-chefe, ele recebe os artigos, encaminha para o editor associado, que faz o convite para os revisores. Então, o artigo, ele passa, no mínimo, por 4 pessoas. Editor-chefe, o associado e, no mínimo, 2 revisores. Podendo ser 3 ou 5, né? Algumas revistas são até 5 revisores. Então, além dos revisores, o teu trabalho também está sendo avaliado pelo editor-chefe e pelo editor associado. Como todos os artigos passam pelo editor-chefe de todas as temas, se a revista for muito ampla, né? Aí tem várias temáticas dentro da revista e aí o editor tudo passa pelo editor-chefe. Então, quando a revista é muito ampla, o editor-chefe ele passa mais a responsabilidade para o associado na questão de uma leitura mais crítica, né? O editor-chefe ele só dá uma olhada geral, né? Assim, dá uma lida rápida no artigo, vê que tem qualidade e ele encaminha para o associado. Quer dizer, esse artigo aqui, esse manuscrito aqui tem potencial. Aí ele faz o encaminhamento para o editor associado e aí o editor associado ele vai ler com um olhar mais crítico antes de encaminhar para os revisores, antes de fazer o convite. Então, geralmente, essa quantidade aí de pessoas envolvidas, né, e você, enfim, a gente não sabe quem está revisando o nosso paper, né? Quem está revisando o nosso manuscrito. A gente não sabe. A revisão é totalmente anônima para garantir exatamente, né, as críticas, né, com menor, enfim, livre assim de qualquer influência, né? Então as críticas elas vêm com muita naturalidade, né? Quando você tem esse processo de revisão anônima.
basicamente é isso, assim, que a gente vai ter uma aula especificamente sobre esse ponto aí, mas é importante vocês já saberem. Então, pessoal, olha só, eu aqui na minha rede social, eu sigo uma porrada de gente aqui, ó, 124 pesquisadores, onde, enfim, eu tento seguir, né, sempre pesquisadores de referência para acompanhar as últimas contribuições desses pesquisadores, e aqui pelo feed eu consigo ler 12 mensagens não lidas, né? Mas aqui, ó, pelo feed, eu já dou uma olhada nas últimas publicações. Então, não existe fofoca nisso aqui, né? Não existe, ninguém sabe da vida do outro, só sabe das contribuições científicas nessa rede social. Então, o que aparece no feed só são publicações, tá? Então, isso filtra bastante, né? Muitas vezes a gente está interessado só nisso, né? Em saber como é que está sendo evoluída, né? A fronteira do conhecimento, o estado da arte. É muito importante fazer uma conta, né? Aqui nessa rede social para estar sempre atualizado no que está acontecendo. Isso também é muito importante, pessoal, porque a gente começa a humanizar o cientista, né? Muitas vezes a gente só conhece pelo sobrenome. A gente lê um paper e diz, o Cole, né? O cara não sabe nem qual é o primeiro nome do autor. E se o Cole, ele é um homem ou uma mulher. Então, muitas vezes, né, você vai para um congresso científico, você só tem aquela referência na cabeça, o Cole, né? E aí você vê, muitas vezes enfim, você não sabe nem quem é, se é homem ou mulher, quem é a pessoa. Então, é muito importante que a rede social também, ela humaniza um pouco, né, o pesquisador, a gente conhece onde é que ele trabalha, qual é a instituição que ele está ligado, qual é o grupo de pesquisa dele. Então, isso é muito importante, porque, por exemplo, né, cada pesquisador aqui, ele está associado, ele tem uma afiliação, ele tem um grupo de pesquisa, certo? Então, é muito importante ver o grupo de pesquisa, porque muitas vezes, né, aquele pesquisador que você está seguindo, talvez ele não é o cara que mais publique dentro do grupo dele na temática que você está interessado. Aí quando você olha o grupo de pesquisa, você começa a ver as pessoas ali e diz, eita, esse cara aqui é muito bom também, estou vendo aqui as publicações dele, estou vendo as publicações dele aqui em Research, e são publicações que estão relacionadas à minha temática, eu vou começar a seguir esse cara. Então, é muito importante essa tarefa mesmo, seguir, né, os pesquisadores de referência, para vocês sempre se manterem atualizados. Tá? Então, periódico é, sim, muito importante para que o teu trabalho seja aceito pela comunidade científica. Quando você publica em um periódico de baixa qualidade, o público, né, geralmente a comunidade científica na temática, enfim, a maior parte não lê aquele periódico, porque é de baixo nível, de baixa qualidade, e o reflexo disso é que você, muito provavelmente, não vai ter citação do teu trabalho. Você publicou, você está muito contente porque publicou o teu trabalho, mas, infelizmente, né, ele não está sendo visto e não está sendo aceito pela comunidade científica. Então, isso é muito ruim. A gente tem uma felicidade que é da publicação, mas, enfim, a gente só consegue realmente fazer a contribuição naquele ciclo lá de produtividade científica quando o teu trabalho ele chega na comunidade e ele é aceito. E aí sim ele começa a fazer parte daquele fluxo lá, né, onde o teu trabalho ele consegue gerar novas ideias, e aí de novas ideias surgem novos fatos, e aí aquela roda começa a girar. Então é muito importante, né, pensar num projeto de pesquisa para ser aceito. Não é para publicar só. Eu preciso pensar no projeto onde aquele projeto ele precisa ser, a publicação daquele projeto precisa ser aceita pela comunidade.
Então, isso é uma quebra de paradigma muito grande, assim, sabe? A gente não está acostumado, a gente quer atender a exigência do programa, a publicação. Muitas vezes a gente não está nem aí para se ele vai ser aceito ou não perante a comunidade. E muitas vezes a gente nem pensou nisso, mas isso, enfim, a gente está trazendo aqui na disciplina para vocês, né? Que essa é a melhor maneira, né, de contribuir, pensar, né, num projeto onde o teu trabalho, a gente pensar numa proposta para que ele seja aceito, né, perante a comunidade científica. Sim. E também tem a questão de, não só com relação à crítica da comunidade científica, né, naquela determinada área, quanto à aceitação do seu trabalho, até para a evolução própria do pesquisador para desenvolver outros trabalhos, né? É tipo assim, eu estou seguindo uma direção de uma determinada pesquisa, e aí, diante de uma tentativa de publicação em um periódico de qualidade, eu posso ver que aquele caminho não é o caminho que, de fato, me levaria ao objetivo, né? Então, é como se fosse um norteador, né? Sim, sempre é um norteador. A gente não vai ser, né? Não é certeza que ele vai ser utilizado, o teu trabalho, né, pela comunidade científica, mas a chance dele ser aceito e validado é maior quando você publica ele num periódico reconhecido, né, com alto impacto. Então, com certeza ele vai ser, no mínimo ele vai ser lido. Agora, se ele vai ser criticado de forma positiva ou negativa, isso é uma consequência. Mas a possibilidade dele ser lido é gigante. Muito maior do que se ele fosse publicado numa revista, né, de menor, né, qualidade. Então, isso faz uma grande diferença. Tá? Ô, professor, mas de toda forma, diante do que você está falando, cada periódico ele tem um perfil, né? Até pelas pessoas que, né, fazem parte dele. E aí, assim, né, eu imagino dessa maneira que vocês estão falando, inclusive que o Antônio colocou, mas assim, por exemplo, se eu submeter minha dissertação, seja para um periódico, e assim, eles de alguma maneira não tiveram afinidade, vamos dizer assim, com a minha temática, a abordagem, entendeu? Até pode fugir um pouco mesmo, né? Porque a gente quando vai submeter vai ler, né? Quais são as linhas, né? De que eles trabalham. Mas aí vamos dizer que não seja aceito. De alguma maneira eu vou me sujar, né? Eu queria saber nesse sentido, assim, né? Porque pode ser que outras revistas conceituadas aceitem, vamos dizer assim, entendeu? Eu queria saber um pouco nesse sentido. Não, você faz muito sentido aí que você está falando, e realmente acontece isso. A gente precisa tomar muito cuidado, né, na escolha do periódico, tá? Que a gente vai submeter, né, o nosso manuscrito para revisão, depender do periódico, a gente tem diferentes escopos, né? Cada revista tem um escopo. E aí você vai ter revistas mais específicas e outras mais gerais, mas cada uma tem um escopo muito, né, particular, cada uma define o seu escopo. E aí é muito importante observar o escopo da revista para ver se realmente existe uma aderência grande do teu trabalho com o escopo da revista. Se existe uma aderência, então quer dizer que ela é um periódico potencial para que você submeta o teu trabalho. Agora, uma coisa que eu estou comentando aqui, nesse ponto, é que isso não é suficiente. Isso é uma condição necessária, necessária. O teu trabalho precisa ter aderência, né, com o escopo da revista. Isso é uma condição necessária, mas não é suficiente. É isso que eu estou trazendo aqui para vocês. Por quê? Porque um periódico que esteja muito, né, alinhado, o escopo do periódico alinhado com a tua temática, o teu trabalho, pode ser que aquele periódico ele tenha baixa qualidade. E a gente vê isso facilmente, né, na CAPES. A CAPES conseguiu aí mapear de forma muito boa, né, a qualidade dos periódicos. E a qualidade do periódico
vai definir a questão da visibilidade do teu trabalho perante a comunidade científica, principalmente aquela fração da comunidade científica na temática que mais contribui, que mais é ativa. Então, a comunidade científica mais ativa, que mais contribui, geralmente publica nos melhores periódicos da temática. Então, quando você publica num periódico de baixa qualidade, muito provavelmente ele nem vai ser lido, nem vai ser visto por esse grupo mais que tem uma referência maior. Então, o que eu estou falando para vocês é que vocês podem pensar no projeto de pesquisa para ser aceito por esse grupo. E não dizer, não, eu vou fazer minha dissertação, faço minha dissertação, e no final eu digo, não, e agora? Qual é o periódico que eu publico? Não, essa questão de onde publicar, ela vem antes, ela vem logo no início, é logo na elaboração do projeto. Então, eu preciso definir essa meta de querer atingir a comunidade, a aceitação pela comunidade científica. Então, fazer um projeto para que o meu artigo ele seja, primeiro, aprovado numa revista de qualidade, para que ele consiga ter uma chance maior de ser aceito e lido, né? Do que você, no final do teu mestrado, e dizer, não, agora eu vou publicar, e a partir dali você escolher a revista, e, enfim, pode ser, né, pode ser, né, claro que pode acontecer de você fazer um ótimo projeto, sem pensar no começo, nessas questões, você faz executa um ótimo projeto de pesquisa, chega lá no final, você tem um produto excelente, e a partir dali você, não, agora eu vou publicar nessa revista aqui, que é a revista de referência da minha área, tá? Mas geralmente, né, essa linha, né, geralmente ela não dá muito certo, né? Esse pensamento não dá muito certo. Por quê? Porque quando a gente não projeta, a gente não planeja o nosso projeto de pesquisa pensando em ser aceito lá na frente, pensando em publicar na revista de alto nível, em geral, a gente define o nosso rigor metodológico, a nossa metodologia, geralmente a qualidade dos resultados e do rigor metodológico não é suficiente para que o teu trabalho ele possa ser publicado em revistas de alto impacto. Então, isso é muito importante. A questão do periódico, pessoal, também, essa definição da escolha do periódico logo no início do projeto, já para o planejamento, ele vai ser importante também para te nortear sobre qual vão ser as tuas leituras. Quais serão as minhas leituras? O que eu devo ler? Qual a minha revisão bibliográfica? Então, essa definição, logo no início, vai nortear também as leituras. E essas leituras de alto nível, automaticamente, o que é que vai acontecer automaticamente? Você vai aplicar o rigor metodológico que você observou nessas leituras, você vai aplicar também para o teu trabalho. Então, fica muito mais fácil. Muito mais fácil de quando você tiver no final do teu trabalho, vai ser muito mais fácil de você publicar também em uma revista de alto nível. Por quê? Porque você se baseou em trabalho de alto nível. Tem um ditado que diz assim, né, que é garbage in, garbage out, né? Garbage in, garbage out. Então, se você entra com uma coisa ruim, você sai com uma coisa ruim. Então, o segredo está aqui no começo. O segredo está aqui no começo. Para você fazer uma pesquisa de qualidade, você tem que ter um planejamento bem definido de onde você quer, né, com relação à aceitação do seu trabalho. E esse planejamento tem que estar logo no começo, não é no final. Porque a gente não consegue, do final, voltar para refazer as coisas para que o teu trabalho ganhe mais qualidade. Então, isso
É muito importante. É muito importante que vocês tenham consciência disso. Consciência disso agora que está no começo do projeto, tá? Então, a questão das leituras, enfim, da revisão, de seguir os pesquisadores, isso tem que ser muito seletivo, realmente muito seletivo, para o teu trabalho ganhar em qualidade. E você pensar em algo bom lá na frente, tá? Então, guardem isso na cabeça. Próxima questão. Qual a importância da crítica científica na qualidade dos artigos científicos? Pô, eu acho que eu já respondi nessa questão, nessa discussão, né? A crítica científica, ela é feita geralmente, né, do manuscrito, no artigo. A gente está falando de artigos científicos, tá? Não estou falando de projeto ou de trabalho científico. Eu já estou falando no artigo científico. O artigo científico é aquele artigo que é publicado num periódico científico, né? Então, essas publicações em periódicos, né, científicos, elas passam por esse crivo, essa revisão, né, essa revisão por pares, que geralmente são pares anônimos. A depender da revista, a gente vai ter boas e também vai ter más revisões. Isso depende da qualidade da revista também. Então, quanto melhor for a qualidade da revista, com certeza eu vou ter um maior rigor, né, na revisão. Em geral, né, o que acontece em geral quando a gente está publicando em revistas de alto nível? É muito comum, né? Primeiro, muito comum você não ter o artigo aprovado de primeira. Então, você submete o teu manuscrito e você não tem aquela aprovação, né? Qual a resposta mais comum? A resposta mais comum é o teu manuscrito foi negado. 90% dos casos, o teu manuscrito foi negado. Quando ele é aceito com grandes revisões, né? Que é o Major Review, né? Grandes revisões. Então, você precisa ainda trabalhar bastante para melhorar, né? Para melhorar a qualidade do teu trabalho, considerando os comentários dos revisores. Então, geralmente é feito isso. Então, geralmente você, numa revista de alto nível, você passa por uma rodada, 2 rodadas, 3 rodadas, 4 rodadas, bate e volta ali uns 5, 6 meses, né? Batendo e voltando até chegar num produto, né, que já não tem mais, não é questionável em termos absolutamente de nada, né? Ô, professor, eu conheço uma pessoa que fez todo o processo, fez correções, tudo, quando chegou no final não foi publicado. Acontece? Não foi aceito. Acontece. Eu fiquei abismada. Aconteceu comigo várias vezes aqui no nosso grupo. Isso é doloroso mesmo, assim, dói na alma, né? Você trabalhar tanto, muitas vezes tem aluno meu que chegou a trabalhar quase que um ano inteiro, né, nesse processo de revisão, mas tinha coisas que não dava para atender os revisores. E aí, depois de 4, 5 rodadas, veio a notícia que, infelizmente, o manuscrito não poderia ser aceito, porque, enfim, não foi atendido um ponto lá que o revisor lhe colocou. E isso dói na alma. Isso, quando eu olho assim, caramba, não acredito que o cara não foi sensível, né? A pessoa, não é o cara. A pessoa que revisou não foi sensível ao ponto que tem pessoas ali, né, na outra ponta que enfim, trabalharam pra caramba, né? E querem ver, né, esse reconhecimento. Né? Querem ver esse reconhecimento. Acontece muito isso, pessoal. E aí dói mesmo, porque a gente sente a dor do aluno, né, que trabalhou tanto e muitas vezes não teve esse reconhecimento. Mas geralmente, quando acontece isso, a gente pega o manuscrito e já consegue submeter para uma revista, né, com a qualidade similar,
imediatamente, já consegue resubmeter isso para uma outra revista com qualidade similar. E aí, muito provavelmente, né, não tem muito mais o que fazer, e aí é aprovado. Mas a gente já pegou casos aí de muito tempo de revisão, e a pessoa, no final lá, o revisor, ele não aceitar. Mas, enfim, essa crítica, ela é muito importante para a qualidade, e tenham certeza nisso, pessoal. Se vocês miram revistas de baixa qualidade, podem esperar críticas de baixo nível. Críticas de baixo nível. Aí você pode dizer, então beleza, vai ser mais fácil de aprovar. Vai, mas vai ser mais um trabalho que não vai ser utilizado pela comunidade científica. Tem vários, eu digo a vocês. A maioria dos trabalhos, a maioria das publicações científicas, elas não são utilizadas pela comunidade mesmo, né, que realmente contribui. A comunidade que eu chamo a comunidade ativa, certo? A comunidade ativa, a comunidade científica que mais realmente avança na fronteira. É aquela comunidade que realmente consegue pegar essa fronteira do conhecimento e expandir, entendeu? Então, a maioria das publicações nunca serão lidas por essa comunidade, né? Por conta da baixa qualidade, e tudo começa, né, do início, né, da tua escolha inicial, de você tem a escolha de você ignorar o teu projeto baseado na qualidade, na aceitação, ou você tem essa escolha de dizer, não, isso é importante e eu vou seguir essa recomendação e fazer um projeto de pesquisa baseado na aceitação do meu trabalho por essa comunidade ativa. Tudo isso é escolha. E é a escolha que vocês estão fazendo exatamente agora, né? Agora, nesse período que vocês estão fazendo. Professor, muito bem. Uma dúvida que eu fiquei em relação aos prazos. Existe um tempo, assim, máximo, desde o momento que eu submeto até o momento dele ser aceito, assim, essas questões de ter que revisar, quais são os prazos que a pessoa tem no caso? Cada revista tem um prazo, tá? Então, as revistas de alto nível, geralmente os prazos são mais curtos. A gente até pode imaginar que as revistas de alto nível, os prazos são maiores. Não. Os maiores são as de baixo nível. Por quê? Porque são tantos manuscritos de baixa qualidade entrando que o editor-chefe, ele começa a aceitar tudo, né? Porque ele tem o sarrafo dele lá embaixo. O sarrafo do editor-chefe é lá embaixo. Então, ele começa a aceitar tudo e começa a distribuir, começa a faltar revisor, e as revisões começam a demorar muito. Então, se tu planeja já o teu projeto em um manuscrito de alta qualidade, para submeter numa revista de alta qualidade, essa questão do tempo de revisão provavelmente vai ser diminuído, em torno de 30 dias, em torno de 45 dias, e às vezes menos, quando a gente submete para revistas de alto nível. Por quê? Porque o editor-chefe ele é tão criterioso que só realmente os manuscritos que são importantes, né, para a comunidade, eles passam para uma outra fase, que é a fase de revisão. Então, existe, como se fosse uma triagem, né, no hospital. A gente vai para o hospital para ser atendido, sempre tem que passar por uma triagem, né, porque, enfim, e a gente ganha uma pulseirinha, né, depois da triagem, se a gente é urgente, se precisa ser rápido, é a mesma coisa. O editor-chefe, ele olha assim, ele coloca a pulseirinha no teu manuscrito. Esse aqui é bom. Vai rápido para frente. Esse aqui é ruim. Vou mandar para esse grupo aqui que é mais lento. Esse aqui nem merece ir. Volta para casa. Esse aqui não está doente, não. Tá? Pode ir para casa que com Buscopan sara. Então, é isso. É a mesma coisa. Então, as revistas, elas se baseiam
nesse critério, né? Então, a questão do tempo, ele é relativo, depende muito da qualidade também do teu trabalho e da revista. Então, isso pode... quanto maior a qualidade, mais rápido vai ser. É possível um professor universitário federal no Brasil fazer exclusivamente pesquisa? Acho que vocês responderam aí que não, né? Não é possível. Por que não é possível? Porque as instituições de ensino superior federais, por lei, né, o professor universitário ele precisa ter uma carga horária na graduação. Então, ele precisa cumprir obrigatoriamente ensino e aí ele pode ou não desenvolver trabalhos na pesquisa, na extensão ou na gestão, tá? Então, o obrigatório é ensino. Então, por isso que um professor universitário no país não pode fazer pesquisa exclusiva. Não existe esse cientista, né, ligado a uma universidade pública federal só fazendo pesquisa. Ele precisa dar, no mínimo, né, algumas horas ali de aula na graduação. Tá? Então, ele vai precisar gerenciar bem, né, a questão do seu tempo na graduação e na pós-graduação, se ele quer fazer ciência numa instituição de ensino superior federal. Tá? Existem outras instituições de pesquisa que você tem pesquisadores exclusivos, cientistas exclusivos, só fazem isso, como eu já falei para vocês, né? A Vale tem um instituto lá de pesquisa, exclusivo para só fazer pesquisa. Então, todo mundo que entra lá para trabalhar só faz pesquisa. A Embrapa também tem um setor que só faz isso. Nas universidades, não. Então, é a obrigação do professor dar aula na graduação e, quando ele vai para a pós-graduação, ele também é obrigado a dar aulas, tá? Então, para ser professor... Sim? Acho que no vídeo você fala que um dos problemas encontrados no professor universitário é justamente a falta de incentivo. Isso também poderia estar interligado com esse problema de ele não poder ser exclusivamente pesquisador por conta da falta de incentivo, aí por isso que eu preciso de um leque maior como professor e pesquisador, ou não? A questão da falta de incentivo que eu coloco, eu acho muito importante o pesquisador, o cientista que está na universidade, ele dá aula na graduação. Eu como cientista pesquisador, eu reconheço isso, porque é muito importante essa interação, levar o que está sendo produzido na pesquisa também para a graduação. Então, isso você vai ter um ganho, né, de qualidade também na graduação. O que eu falo muito na questão de incentivos é que o que acontece? Não existe um incentivo dentro da universidade para que o professor ele faça parte de um programa de pós-graduação. Isso não existe. O professor que está hoje no programa de pós-graduação, ele vai por livre e espontânea vontade. Se ele não desejar fazer, ele fica quieto e não faz. Incentivo... Pode ser um incentivo financeiro? Pode, mas muitas vezes o incentivo financeiro não é suficiente não, viu, pessoal? Se pagar mais professor, ele vai lá para a pós-graduação. Não é uma questão de incentivo financeiro, não. É incentivo mesmo de reconhecimento, eu acho. Falta um pouquinho reconhecer que essa atividade ela é importante. Falta reconhecer... a universidade reconhecer, por exemplo, né, que nos concursos públicos, você direcionar os concursos para atender a pós-graduação e não só a graduação. Hoje a gente só vê concurso público para atender buracos na graduação, enquanto você não vê um concurso sequer em qualquer instituição do país para atender uma área de pesquisa que é deficiente numa pós-graduação. Tá? Então, isso é muito ruim. Então, a gente está pensando sempre de baixo para cima, né? Então, o correto era sempre atender aqui, porque um cara que está na pós-graduação, ele vai dar uma aula boa na graduação para aquela área, a possibilidade é muito grande. Agora, uma pessoa que
atende à graduação, não é garantia de atender na pós. A qualidade, né, do profissional, em termos de pesquisa, pode ser que não tenham aquela qualidade suficiente para atender os requisitos de uma pós-graduação. Mas, enfim, falta esse tipo de incentivo, falta um incentivo, por exemplo, na questão de recursos de projetos de pesquisa, né? A gente pensa, o professor na pós-graduação, ele está tranquilo porque ele tem projetos de pesquisa. Não é assim. Hoje, no país, a gente vive uma crise, né, na ciência e tecnologia, onde praticamente não existe recursos, né, não existem editais públicos para desenvolver pesquisa no país. E isso vai desmotivando, né, o cientista, o pesquisador a estar numa pós-graduação, porque o que é que ele vai fazer? O que é que ele vai fazer se ele não tem recurso para ir para campo, se ele não tem recurso para comprar reagentes ou vidraçaria para o laboratório, para desenvolver uma pesquisa experimental? Então, é muito difícil fazer ciência no país onde você não tem incentivos em termos de projetos mesmo, né? Eu acho que o principal incentivo é o de projeto, não é nem o financeiro. Porque com os projetos, você consegue, primeiro, formar grupos de pesquisa, consegue dar uma aderência aos alunos que estão na pós-graduação, você consegue orientar com qualidade, porque você tem um projeto e aquele aluno ele vai ficar ligado a um projeto de pesquisa, e aí você consegue orientar com maior qualidade, e você consegue ter publicações também de qualidade. E quanto mais publicações, mais reconhecimento, o teu nome ele vai crescendo, o nome do grupo, eu falo, né? O grupo de pesquisa que você está ligado. Então, todo mundo vai sendo beneficiado. Então, o grupo ele vai virando referência para outras partes do país, para outras partes do mundo. Vão surgindo oportunidades para fazer colaborações internacionais, vão surgindo oportunidades para fazer intercâmbios, para fazer mobilidade, para que outros pesquisadores venham, né? Como já várias vezes, né, vieram pesquisadores de fora do país para dentro ali do CETEC para fazer pesquisa com a gente, né? Então, isso, para quem trabalha com pesquisa, essa é a maior realização. De você perceber que você está contribuindo, que outras pessoas estão lendo o teu trabalho, outras pessoas estão aceitando, outros grupos se interessam pelo que você faz, outros grupos querem participar do que você também está fazendo. Isso para quem faz pesquisa, é o maior reconhecimento. Não tem nada de questão de financeira, né? Muitas vezes, o professor não está na pós-graduação porque ele não está recebendo mais R$1 pelo contra-cheque. Não é isso que os caras... Não é isso que quem está na pós-graduação quer. Não é isso que quem está na pós-graduação quer. Não é de jeito nenhum. Esse reconhecimento. E esse reconhecimento, ele só consegue ser feito com trabalho. E para trabalhar em pesquisa, tem que ter recurso. Isso é o básico. Então, quando a gente não tem incentivo, não vem esse reconhecimento, vem desmotivação, e aí você tem essa problemática, né? Da pós-graduação no país que é hoje. Então, vamos ver, não sei o que vai acontecer nos próximos anos, eu estou muito preocupado, assim, eu fico muito preocupado, assim, com o que eu estou vendo de cenário no país, na ciência e tecnologia, né, com falta de incentivo. A gente vê o orçamento, né, que saiu agora, aprovado no Congresso, mais um corte significativo, né, no Ministério da Ciência e Tecnologia, na ordem de 25%, em relação do ano passado, que já teve corte também. Então, isso vai refletir no número de bolsas para alunos de pós-graduação, vai refletir em editais, né? Os editais para fazer pesquisa não vão sair, né? Então, isso é muito ruim mesmo. E ciência para, tecnologia também para no país. Isso é um país que não dá valor à pesquisa, é um país que não avança, né, em termos tecnológicos também. Então, vamos ver o que é que se espera, né, para frente.
Muito bem, era isso. Não sei se vocês têm mais alguma questão. Ô, professor, durante os vídeos o senhor falou de uma parte para publicação, você tem que publicar novidades, aí o senhor fala, né, sobre Sim. ferramentas, novas tecnologias. Aí a minha dúvida é o seguinte, e se o meu trabalho for essa ferramenta nova? Por exemplo, o senhor desenvolveu lá uma ferramenta web nova para pesquisa. Como fazer isso virar um trabalho científico e não técnico? Sim, sim. Só um minutinho que eu estou respondendo. Olha só. A questão de um trabalho, de uma contribuição técnica, veja só, o que vem antes da contribuição técnica é a contribuição científica, né? Então, primeiro vem a contribuição científica para depois vir a técnica. Então, uma ferramenta tecnológica, ela é um conjunto de técnicas científicas, né, de metodologias, para que você tenha uma resposta boa técnica, né? Pode ser na questão de agilidade ou de uma redução, né, de incertezas ou uma melhor precisão das suas estimativas. Então, quando você desenvolve, né, ferramentas com base na ciência, com base numa metodologia para melhorar em algum processo, você está fazendo ciência, antes de tudo. Agora, na ponta, o que é que está saindo na ponta? Está saindo um produto tecnológico de alto valor para a comunidade, pode ser uma comunidade técnica, para a comunidade técnica mesmo, né? Por exemplo, para os técnicos na área de hidrologia que precisam automatizar algum aspecto lá. Eu revisei um paper recentemente sobre, o paper era assim, era uma ferramenta para otimizar o mapeamento de inundações baseado em imagens satélites do Sentinel. Aí o título, né, você olha o título, é uma ferramenta para otimizar. Uma ferramenta é um produto tecnológico, mas essa ferramenta, ela é baseada, né, em uma metodologia científica para validar essa ferramenta. Você precisa validar essa ferramenta para que essa comunidade técnica ela possa utilizar, né? Então, pode ser, como falei, né, acelerar um processo ou melhorar a performance, né, de algum processo também, né, de alguma estimativa. Mas é uma contribuição científica, né? Tem um aluno meu, um orientado meu, que está trabalhando exatamente nessa temática que você falou, né, na ferramentas web, na área de hidrologia, e isso foi uma questão dele logo no começo. Professor, isso aqui não é uma contribuição técnica, não? Como é que eu vou defender um plano? Espera aí, eu expliquei o que eu estou explicando para vocês. Olha só, isso aqui, ó. Tá? Então, não lá na ponta, a gente tem a contribuição técnica, mas primeiro a gente precisa validar, e para isso a gente precisa de uma metodologia científica. Tá? Então, é um trabalho de pesquisa antes de chegar lá na ponta. Depois que foi aprovado pela comunidade científica, os técnicos podem usar. Tá? Então, é assim que a gente trabalha. Então, é como também foi levantado, não sei se foi o Antônio, né, na aula passada, ele falou, professor, mas enfim, os nossos trabalhos também têm a gente também contribui muito para a sociedade, né, que é a comunidade não científica. Praticamente todos os projetos na área de engenharia, de pesquisa, têm esse viés de ter lá na ponta, lá no final, o objetivo é contribuir com a sociedade, né, ou com a comunidade não científica. Mas antes de chegar lá, eu preciso validar o meu trabalho perante a comunidade científica. Então, é isso. Toda ferramenta, todo trabalho requer validação. E seja uma ferramenta ou seja uma metodologia, preciso fazer essa etapa de validação antes de chegar lá na ponta. Seja no técnico ou seja na sociedade. Obrigado. Professor. Sim. Eu fiquei com uma dúvida também.
na questão das progressões dos professores. Que tem um dos vídeos que fala, né, que o professor Doc passa por 9 progressões, o mestre, né, entra como assistente e vai até o adjunto. E aí eu fiquei em dúvida em relação ao professor substituto, se ele consegue passar por algum tipo de progressão. Não, o professor substituto, Não, né? Ele não tem plano de carreira. Ele entra como assistente. Ele entra como assistente e não tem plano de carreira. Ele fica 2 anos, pode ficar até 2 anos na universidade, dando aula, aí depois ele não pode mais ficar, né, como substituto, e aí se precisar de um substituto, aí é aberto um novo concurso público para chamar um novo substituto. Mas não existe plano de carreira para o professor substituto. Alguém mais? Alguma curiosidade? Dúvidas? Muito bem, então eu vou finalizar por aqui. Hoje ainda eu coloco o material que vocês precisam trabalhar no Moodle e espero aí que vocês, né, façam o registro, né, da visualização para que eu tenha esse controle. E eu vou disponibilizar essa aula também, que foi gravada no Moodle, tá? Então, a gente tem uma playlist da nossa disciplina de publicação de artigos científicos, e aí vocês só procurar lá o vídeo correspondente que vocês querem assistir. Então, vocês podem rever essa aula também lá na playlist, direto na playlist. Tá bom? Então, uma boa semana a todos e até segunda-feira. Até a próxima. Valeu, Professor, pessoal. Boa semana. Rapidinho, só Valeu. uma dúvida. Sim. O material vai estar disponível no Moodle ou vai estar disponível